paz do Senhor. Gostaríamos de, neste dia, que meditássemos no seguinte tema: Deus quer abrir a nossa visão. Gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Salmo 66 e vamos ler dos versos de 5 a 12. O texto nos diz assim: Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a sua voz, a voz do seu louvor. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Acristolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixastes cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. O salmista nos faz um convite. O convite para que tenhamos uma visão aberta e alargada pelo Senhor. E por que o salmista nos faz esse convite? Porque o salmista almeja que eu e você, nós enxerguemos os acontecimentos pela ótica de Deus e não pela nossa ótica. Precisamos entender, meus irmãos, que quando a nossa visão é aberta pelo Senhor, começamos a enxergar e ver a ação de Deus em nosso favor. O texto que nós lemos nos mostra 3 ações de Deus em nosso favor e que passamos a enxergar essas ações à medida que a nossa visão é aberta. A primeira ação de Deus: quando nossa visão é aberta, vemos que Deus é um Deus de livramento. Versículo 6, o texto diz: Converteu-se o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Esse versículo faz referência quando o povo de Israel estava atravessando o Mar Vermelho. Um grande desafio, porque à frente tinha o mar, atrás o exército de Faraó, e o povo estava exatamente no meio. Como é que você vai se tem um mar na sua frente? Você não pode retroceder porque tem um exército atrás de você. Mas é nessa hora que Deus opera o livramento. Foi nesse instante em que o mar se abriu em cumprimento a uma promessa que Deus tinha dado ao povo dele, que mandou, que Deus ordenou que o povo continuasse marchando. Então entenda, meu irmão e minha irmã, neste dia, que Deus, quando promete o livramento, é porque antes ele fez a promessa e ordenou para que continuemos marchando. Então, olha, não é hora de parar, continue marchando. Entenda que quando a sua visão for aberta pelo Senhor, você verá o livramento de Deus na sua vida. Agora, olha que interessante, Deus só pode operar o livramento se você continuar caminhando. Se você parar ou retroceder, ele não pode operar o livramento. Por quê? Porque não tem como ele cumprir a promessa dele, a promessa feita. Por isso que ele ordena, e aí à medida que vamos caminhando, o mar vai se abrindo. Então o mar se abre à medida que nós caminhamos. Aí Deus opera o livramento. Então você tem que entender hoje que o resultado final é o povo se alegrar. É eu me alegrar, é você se alegrar. E alegrar em quê? No livramento que o Senhor providenciou. Então não é a hora, meu irmão e minha irmã, de parar. Não, entenda, Deus quer abrir, alargar sua visão hoje. E fazer com que você compreenda que à medida que você for caminhando, Deus vai providenciar o livramento dele sobre a sua vida. Em segundo lugar, a segunda ação de Deus. Quando nossa visão é aberta, vemos que Deus é o nosso sustentador. Olha o que dizem os versículos de 7 a 9.
Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. O que preserva com vida nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Meu irmão e minha irmã, entenda hoje que Deus é todo-poderoso, que Deus é governador e que Deus é o vigia das nações. Isso indica que Deus tem o controle de todas as coisas. Você pode virar para mim e falar, mas pastor Cláudio, eu não estou entendendo nada. Eu gostaria de dizer para você, você não precisa entender, você precisa crer, continuar andando e obedecer. Porque à medida que fazemos isso, nós podemos, ou nós vemos, que Deus ele vai agir de duas formas. Quando eu entendo que Deus é todo-poderoso, que Ele é o governador e que Ele é o vigia das nações, em primeiro lugar, Deus nos mantém vivos. É o texto que diz que Ele nos mantém vivos. Então entenda que Deus, olha, Ele é quem está nos sustentando nas mãos dEle. Porque Ele tem o controle de todas as coisas. Mas além de nos manter vivos, nós também entendemos e vemos no texto que Deus não nos deixa cair. Ah, pastor, mas eu não estou aguentando mais. Mas Deus é o nosso sustentador. Ele quer segurar em nossas mãos firmes para que nos mantenhamos de pé na presença dEle. Porque Ele nos sustenta, meus irmãos. Entenda uma coisa. A sua história ainda não acabou. Ainda não é o fim. Então entenda que Deus está sustentando você, porque você é povo dele, você é filho dele. E ele, como sustentador, ele passa a ser como a coluna forte sobre as nossas vidas. Por isso, dependa do Senhor, se lance diante do Senhor hoje e deixe que Deus faça tudo aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Porque Ele é o nosso sustentador. Mas a terceira ação de Deus, a primeira, Ele é livramento. Segundo, Ele é sustentador. Terceiro, quando a nossa visão é aberta, vemos que Deus é Deus cuidador. Versículos de 10 a 12, olha só o que diz o texto. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Olha, quem prova é Deus. E Deus permite a prova sobre as nossas vidas. Mas olha só o tamanho dessa prova. Acrissolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha. Oprimiste as nossas costas. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água. Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Olha só, quando o artesão que trabalha com a prata processa o minério de prata, ele aplica um forte calor, porque o calor separa a prata das impurezas do minério. Eu gostaria de dizer a você hoje que as experiências difíceis que nós vivemos são o calor de Deus nas nossas vidas para gerar a purificação, para que nós nos afastemos do pecado e para que Ele possa estar agindo na nossa vida, nos purificando, gerando um coração puro na presença dEle, para que Ele nos ouça, para que Ele possa cuidar de nós. Esse calor revela as nossas fraquezas, os nossos pecados. Mas veja que coisa linda. O mesmo texto que diz que Deus permitiu a prova, diz que é o Deus que leva para o lugar seguro. Então entenda, está passando pela prova, Deus está passando pela prova com você, porque Ele é o teu cuidador, Ele é o meu cuidador, Ele é o nosso cuidador. Então Ele está atravessando a prova com você. E Ele está cuidando de você.
E isso Ele está permitindo para que a sua experiência com Ele cresça e você possa enxergar o cuidado de Deus na sua vida. O resultado desse cuidado de Deus em nosso favor é que Ele gera paz, tranquilidade, abundância e presença de Deus nas nossas vidas. O Senhor tem cuidado de você, meu irmão e minha irmã. Por mais difícil que as coisas estejam, Ele é o teu cuidador. Então não se esqueça, no dia de hoje, quando Deus abre a nossa visão, nós passamos a enxergar um Deus que é livramento, um Deus que é sustentador e um Deus que é cuidador. Nessa semana que se inicia, guarde essa palavra no seu coração. Saiba que você não está abandonado, saiba que Deus está cuidando de você. E Ele é quem te dará vitória, porque Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, olha, erga a cabeça, continue caminhando, porque o mar vai se abrir e o milagre de Deus te alcançará. Antes de orarmos, meus irmãos, nós gostaríamos de apresentar ao Senhor a vida do nosso irmão Isaías Uzal, que hoje está completando mais um ano de vida, e nós gostaríamos, nessa hora, de abençoar o seu filho. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Pai, por essa semana que se inicia, ó Deus, e na qual nós podemos começar na tua presença, Pai. Ó Deus, eu venho lhe pedir, Senhor, que o Senhor, meu Pai, esteja, ó Deus, fazendo com que o teu povo tenha paz, tranquilidade, certeza da tua vitória e da tua bênção sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Ampara-os, Pai, nessa semana, que o Senhor possa estar, meu Deus, abrindo as portas necessárias e providenciando as bênçãos necessárias sobre cada um dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus. De uma forma especial, nós queremos apresentar aqui a vida do nosso irmão Zal, Pai, que hoje está sendo agraciado pelo Senhor com mais um ano de vida, Pai. Eu venho lhe pedir a Ti, Senhor, que nesta hora as Tuas ricas bênçãos sejam renovadas sobre a vida do Teu Filho, que o Senhor continue gerando vida na vida do Teu servo para a glorificação do Teu nome. E como igreja do Senhor, nós queremos abençoá-lo neste dia, Pai, pedindo que o Senhor, meu Deus, continue abençoando o Teu servo, dando a ele saúde, paz, alegria na tua presença, vida, abençoando a sua família, o seu trabalho, abençoando o teu servo em todas as áreas da vida dele, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, marca este dia como um dia especial na vida do teu filho, Senhor. Ó Deus, e também a todos nós, nos conceda, Pai, um dia de bênção na tua presença, é o que eu te peço agora, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.